Quantas vezes você já se ajoelhou diante de Deus e sentiu que o céu estava em silêncio? Você clama, você chora, você ora, mas não vê resposta. O coração aperta, a mente se enche de dúvidas e surge aquele pensamento doloroso. Será que Deus me esqueceu? Será que Ele não está mais comigo? Mas eu quero declarar hoje sobre a sua vida: o silêncio de Deus não significa ausência, mas preparação. O silêncio de Deus não é descaso, é estratégia. O silêncio de Deus, ele não é abandono, é amor trabalhando em profundidade. Deus é como o oleiro que molda o barro. Às vezes o barro não entende as mãos firmes que o pressionam, não entende o processo do forno, não entende o silêncio do artesão, mas o oleiro não abandonou o barro. Ele apenas está formando uma obra perfeita. Assim é o Senhor com você. Quantas vezes, em lágrimas, você pediu: Senhor, fala comigo, e nada ouviu? Quantas vezes abriu a Bíblia esperando uma resposta direta, mas as palavras pareceram não tocar? É nesse momento que a fé é provada, porque a fé verdadeira não se revela quando temos todas as respostas, mas quando continuamos firmes, mesmo sem entender. A palavra de Deus, em Hebreus 11, declara: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé não precisa ver para acreditar. A fé não precisa ouvir para confiar. A fé descansa mesmo quando Deus se cala. Lembre-se de Jó. Ele perdeu filhos, riquezas, saúde e ficou rodeado de acusações. Seus amigos diziam que ele estava em pecado, sua esposa disse para ele amaldiçoar Deus e morrer. Mas Jó permaneceu fiel, mesmo sem entender o silêncio do Senhor. E no final, Deus não apenas se revelou, mas restituiu em dobro tudo o que havia perdido. Talvez hoje você se sinta como Jó, cercado de perdas e sem entender o porquê. Mas eu te digo, se você permanecer fiel no silêncio, a restituição virá. Abraão também conheceu o silêncio de Deus, ele recebeu uma promessa: farei de ti uma grande nação. Mas os anos passaram. Sara envelheceu e nada acontecia. Durante 25 anos, parecia que Deus tinha esquecido. Mas, na verdade, Deus estava preparando um milagre. Porque quando tudo parece impossível para o homem, é aí que se torna palco para a glória de Deus, quando Isaac nasceu. Todos souberam que não era força humana, era promessa divina. E Davi, ungido rei ainda jovem, mas por anos foi perseguido, fugindo de caverna em caverna, vivendo como fugitivo. Ele poderia ter pensado: se Deus me escolheu, por que não me coloca logo no trono? Mas era no silêncio e nas lutas que Deus estava formando o coração de um verdadeiro rei. Porque reinar não era apenas sentar-se em um trono, era carregar a responsabilidade de guiar o povo com justiça. Até Jesus passou pelo silêncio de Deus no Getsêmani. Ele clamou com lágrimas de sangue: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas o céu permaneceu em silêncio. Na cruz ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas mesmo no silêncio, o plano da salvação estava sendo cumprido. Se Deus tivesse respondido naquele momento, o mundo não teria conhecido a redenção. Agora pense, se até o Filho de Deus enfrentou o silêncio, por que você acha que nunca passaria por isso? O silêncio faz parte da caminhada de fé. É no silêncio que aprendemos a confiar no caráter de Deus, e não apenas nas circunstâncias. E sabe o que é mais lindo? O silêncio de Deus nunca significa ausência. O professor fica em silêncio durante a prova, mas isso não significa que ele abandonou a sala. Ele está ali, observando, esperando para ver se o aluno aprendeu. Assim é o Senhor. Ele está em silêncio, mas está te observando com amor, esperando ver sua confiança nele. Talvez sua oração hoje seja: Senhor, fala comigo, eu não aguento mais o silêncio. Mas entenda, muitas vezes Deus não fala porque Ele já falou, Ele já te deu uma promessa, Ele já declarou sua palavra sobre você, e Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele disse, vai se cumprir. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele, não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Talvez você pense, mas já se passaram anos e nada mudou. Então eu te digo, o tempo humano não é o tempo de Deus. Para nós, demora. Para Ele, é preparação. Para nós, parece atraso. Para Ele, é alinhamento. Lembre-se de Lázaro. Marta e Maria clamaram por Jesus enquanto seu irmão estava doente. Mas Jesus demorou 4 dias para chegar. Quando ele chegou, Lázaro já estava morto. Para as irmãs, Jesus estava atrasado. Para Jesus, ele estava exatamente no tempo certo. Porque ele não queria apenas curar um enfermo, queria
ressuscitar um morto. Então, se hoje você não ouve resposta, continue crendo. Porque quando Deus se manifestar, vai ser maior do que aquilo que você esperava. Você pode estar passando pelo deserto. O deserto é um lugar de silêncio, mas é também o lugar onde Deus mais se revela. Foi no deserto que Israel aprendeu a depender do maná diário. Foi no deserto que ouviram a voz de Deus no Sinai. Foi no deserto que a presença de Deus se manifestava em nuvem e fogo. Hoje, talvez seu coração esteja cansado. Talvez você já pensou em desistir da fé, desistir do chamado, desistir da vida. Mas essa palavra vem como resposta. Não desista. O silêncio não é o fim, é apenas o intervalo antes da vitória. Deus não esqueceu de você. Ele conhece cada lágrima que você derramou em silêncio. Ele ouviu cada oração não respondida. O Salmo 56:8 diz: Tu contas as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Cada lágrima sua está guardada diante de Deus. Eu quero que você declare pela fé. Mesmo no silêncio, eu confiarei. Mesmo sem resposta, eu continuarei. Mesmo sem ver, eu vou acreditar, porque o justo vive pela fé, não pela vista. Abacuque 2:4. O justo viverá pela fé. Você pode ter passado noites em claro, chorando em silêncio, sem que ninguém percebesse a dor que carrega no coração. Mas ouça, Deus não é indiferente ao seu sofrimento. Ele recolhe cada lágrima sua como uma preciosa semente que, no tempo certo, se transformará em colheita de vitória. O inimigo tem sussurrado mentiras. Você não vai conseguir. Sua história acabou. Não há mais jeito para você. Mas o Senhor, nesta hora, está declarando sobre sua vida. Filho, filha, eu sou a sua esperança. Eu sou sua força. Eu sou seu socorro, bem presente na angústia. A palavra nos lembra, em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Talvez você esteja cansado. Talvez sinta que não tem mais forças para dar um passo sequer. Mas Deus vai renovar as suas forças agora mesmo. Você não está sozinho nesta batalha. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho para Moisés, o mesmo Deus que fechou a boca dos leões para Daniel, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro após 4 dias no túmulo, é esse mesmo Deus que está cuidando de você hoje. E ainda que tudo pareça morto, sem vida, sem solução, creia, o sopro do Espírito Santo pode trazer vida ao que estava perdido. Em Ezequiel 37, Deus leva o profeta a um vale de ossos secos e pergunta: poderão viver estes ossos? Humanamente, não havia esperança, mas a resposta foi: Senhor Deus, tu o sabes. E Deus deu ordem para que o profeta profetizasse. Ossos se juntaram a ossos, veio carne, veio pele. E por fim, o sopro da vida entrou e aquele exército se levantou. Assim será na sua vida. O que hoje parece destruído, Deus vai restaurar. O que hoje parece perdido, Deus vai resgatar. Não é o fim, é apenas o começo de uma nova história que o Senhor está escrevendo para você. Você pode até ter sido traído, esquecido, rejeitado. Mas quem te escolheu foi Deus. E quando Deus escolhe alguém, não há força, não há circunstância, não há acusação que possa impedir o cumprimento da promessa. Talvez você esteja dizendo: mas eu pequei, eu falhei, eu caí tantas vezes. Deixe-me lhe dizer algo profundo. A graça de Deus é maior que o seu pecado. Em Romanos 5:20 está escrito: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você pode ter caído, mas não permaneça no chão. Levante-se. Deus não te chamou para viver prostrado, derrotado. Ele te chamou para ser mais que vencedor. Jesus não morreu na cruz para você viver preso em culpas e condenações. Ele morreu para que você fosse livre, perdoado, restaurado e cheio de esperança. O diabo quer te ver prostrado, mas Deus está te chamando para se levantar. Você não é obra inacabada. Você não é um erro. Você não é um fracasso. Você é filho amado do Altíssimo, comprado por preço de sangue, marcado pela promessa e destinado à vitória. E assim como José, que foi vendido pelos próprios irmãos, lançado no fundo de um poço, esquecido na prisão, mas no tempo de Deus foi exaltado para governar sobre o Egito. Assim será com você. As humilhações de hoje serão o testemunho da sua exaltação amanhã. As lágrimas de hoje serão sorrisos da vitória de amanhã. Deus ainda não terminou. Ele está apenas começando. E talvez você me pergunte: mas por que a luta não acaba?
Por que a tempestade parece eterna? Meu irmão, minha irmã, você precisa entender algo muito profundo. O inimigo das nossas almas não se levanta contra quem está parado, mas contra quem tem promessa. Se a batalha está intensa, é porque há algo de precioso em você. Satanás não se preocupa com aqueles que já estão presos, dominados pelo pecado, mortos espiritualmente. Ele se levanta contra quem ainda busca a Deus, contra quem ainda tem fé, contra quem ainda é uma ameaça ao inferno. E deixa eu te dizer, se o diabo está investindo pesado contra a sua vida, é porque o céu já declarou vitória sobre você. A guerra é sinal de que há glória chegando. O choro é sinal de que a alegria está próxima. A pressão é sinal de que o milagre já está sendo gerado. Você já viu uma mulher prestes a dar à luz? As dores são mais fortes no final. A agonia aumenta, a respiração pesa, a força parece acabar. Mas é justamente aí que a vida nova está prestes a nascer. Assim também é a sua luta. A dor que você sente agora é o prenúncio de um novo tempo que Deus está gerando em você. A palavra diz em João 16:33: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não prometeu a ausência de lutas. Ele prometeu vitória no meio delas. Você não está sozinho. O céu inteiro torce por você. Há anjos acampados ao seu redor. Há oração sendo levantada por você sem que você saiba. Há um Deus que não dorme, não cochila, não desiste, não se atrasa. Ele continua no controle. E aqui está uma revelação para a sua vida. Deus não te chamou para cair, mas para se levantar. Não te chamou para ser vencido, mas para vencer. Não te chamou para desistir, mas para avançar. Está escrito em Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores. Isso significa que não importa o que se levante, você não apenas sobrevive. Você sai mais forte, mais cheio da glória de Deus, mais preparado para o propósito. E eu quero que você ouça isso com atenção. Muitas pessoas desistem justamente no momento em que Deus está prestes a agir. Quantos milagres não se perderam porque alguém perdeu a fé? Porque alguém se cansou de esperar? Porque alguém não acreditou no poder do silêncio de Deus? Não permita que isso aconteça com você. Mesmo que o mundo diga que acabou, mesmo que a situação pareça impossível, mesmo que tudo ao seu redor pareça desabar, Deus está trabalhando. Ele não falha, ele não erra, ele não esquece. Você pode não ver, mas ele está movendo montanhas, abrindo portas, preparando a provisão, restaurando relações, trazendo cura, desbloqueando oportunidades e realizando milagres que ninguém pode explicar. Enquanto você está sendo testado, o céu está sendo movido a seu favor. Enquanto você pensa que Deus está calado, ele está planejando algo maior do que você jamais imaginou. Salmos 27:14 diz: Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O fortalecimento do seu coração vem exatamente no silêncio, na espera, na prova da sua fé. Você pode até sentir medo, pode sentir insegurança, pode pensar que o tempo passou, mas o Senhor é especialista em transformar desesperança em vitória. O impossível para você é apenas a oportunidade perfeita para Deus se glorificar. Olhe para Davi novamente, enquanto ele fugia, escondido em cavernas, sem comida, sem segurança. Sem trono, ele poderia ter perdido a fé. Mas ele confiou, ele louvou, ele orou. E quando chegou o momento, o trono não era só dele. Era dele com honra, glória e propósito. E assim como José, que foi traído pelos próprios irmãos e vendido como escravo, passou anos na prisão injustamente, mas nunca perdeu a fé. No tempo de Deus, José se tornou governador do Egito. Tudo que parecia derrota, tudo que parecia fracasso, tudo que parecia injustiça, foi transformado em vitória e glória. Então, se você pensa que suas dificuldades são grandes demais, eu declaro sobre a sua vida: todas as dificuldades serão transformadas em degraus para a sua vitória. Tudo que tentou te derrubar será usado para te erguer. Tudo que te feriu será usado para te fortalecer. Tudo que te atrasou será usado para te colocar no tempo exato de Deus. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não permita que o silêncio de Deus te desanime. Não permita que a demora te faça desistir.
Não permita que a tristeza do momento roube a alegria da sua promessa. Agora é hora de você declarar em voz alta: Senhor, mesmo sem ver, eu confio. Mesmo sem ouvir, eu acredito. Mesmo no silêncio, eu sei que tu estás agindo. Eu não vou desistir, porque tu és a minha força, o meu socorro, o meu Deus. Você precisa entender que cada lágrima derramada, cada oração silenciosa, cada prova que você passou, está gerando dentro de você um caráter forte, uma fé inabalável, uma história que vai inspirar milhares de pessoas. 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a sua fraqueza, neste momento, não é um limite. Ela é o palco perfeito para Deus mostrar a sua glória. Ele não olha para a sua força, ele olha para a sua fé. Ele não se impressiona com suas habilidades, mas com sua confiança. Ele não se assusta com a sua situação, mas com a sua perseverança. Se você ouviu essa palavra hoje, saiba que Deus está dizendo: não desista agora. Eu ainda tenho planos para você. Eu ainda estou trabalhando nos bastidores. Eu ainda estou transformando lágrimas em vitória e silêncio em glória. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Inscreva-se no canal Voz que Liberta, porque toda semana trazemos mensagens que vão renovar sua fé, reacender sua esperança e fortalecer sua caminhada com Deus. Lembre-se, o silêncio de Deus não é sinal de ausência. Ele é sinal de preparação. Ele é sinal de que o seu milagre, a sua vitória e a sua história ainda estão chegando e serão maiores do que você jamais imaginou.